Paz do Senhor, amadas, amém? Hoje vamos para o 17º dia com as mulheres da Bíblia. E hoje vamos estar meditando e aprendendo sobre a mulher sunamita, com o tema bondade, atitudes na hora da dor. A palavra que vamos estar lendo está lá em 2 Reis, no capítulo 4, do verso 8 ao 37. Amém? Certo dia, passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. E ela disse a seu marido: vejo que este que passa sempre por nós é homem santo de Deus. Façamos, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á para ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chama essa sunamita. Chamando a ele, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço: diz-lhe, eis que tu nos tem tratado com tanta abnegação, que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se fale ao teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ele respondeu: habito no meio do meu povo. Então disse o profeta: que se há de fazer por ela? Geazi respondeu: ora, ela não tem filhos e o seu marido é velho. Disse Eliseu: chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ele disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta para a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse ao seu pai: ai, a minha cabeça está doendo. Então o pai disse ao moço: leva-o à sua mãe. Ele tomou e levou-o para a mãe, sobre cujos joelhos ficou assentado até meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me dos moços um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra até o homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa de lua cheia, nem sábado. Ele disse: não faz mal. Então fez ela abalbar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi a ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo de longe o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com teu menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: deixa-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não saudais. Se alguém te saudar, não lhe responda. Põe o teu bordão sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e seguiu. Geazi passou diante deles e
pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou e a encontrar-se com Eliseu e lhe deu o aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles e ambos orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele, suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele. E a carne do menino aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, e tornou a subir e se estendeu sobre o menino. Este expirou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama Sunamita. Ele a chamou e apresentou-se ela ao profeta, e este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele e prostrou-se em terra, tomou seu filho e saiu. Amém? Glória a Deus, né? Aleluia. Essa mulher, como diz na palavra, ela era uma mulher rica. A mulher sunamita era uma mulher rica e seu marido já idoso. E eles viviam ali na cidade de Sunem, no sul da Galileia. E ali, durante as viagens de Eliseu ali, naquelas viagens ali naquele lugar, ele hospedava, já tinha hospedado várias vezes naquela casa, naquele lar tão acolhedor, né? E essa mulher resolveu oferecer um lugar mais confortável para o profeta e construiu ali para ele um cômodo anexado permanente ali naquele lugar, né? Acessível por uma escada externa ali. E esse tipo de acomodação ali era extremamente valioso naqueles tempos em que as acomodações em hospedarias públicas eram precárias e inexistentes. Apesar da mulher não ter pedido nada, Eliseu desejou retribuir a sua hospitalidade e generosidade. Geazi, ali, o seu servo, foi observador, né? Ele lembrou ali Eliseu que a sua anfitriã ela não tinha filhos. Uma situação extremamente infeliz para uma mulher israelita. E ali, quando Eliseu ele anunciou que dentro de um ano seguinte ela teria um filho em seus braços, a sunamita deve ter ficado chocada, pois ela e seu marido já era de idade. E ali ela ficou ali, ela até falou com ele, né? Não minta para tua serva. Ali mesmo que ela não queria nada, mas no fundo ela tinha ali um desejo, um sonho no seu coração que com certeza ali pela fala dela, ela já achava impossível de aquilo acontecer, né? E a profecia ali se cumpriu no ano seguinte ali, e o menino, e com o passar dos anos ali, esse menino cresceu e ele chegou um dia, ele adoeceu, enquanto ele estava ali trabalhando com o pai no campo. E profundamente entristecida ali, aquela mãe colocou o menino ali sobre a cama de Eliseu, ela fechou a porta do quarto ali e com determinação urgente ela partiu em busca do profeta. Será que ela se perguntou ali por que Deus deu um filho para depois tomar em seguida? Será que procurou Eliseu imediatamente, pois acreditava que o mesmo Deus que havia usado o seu profeta para lhe prometer um filho também poderia usá-lo para restaurar a vida dessa criança? Quando ela encontrou ali com Eliseu, né, essa mulher caiu aos pés dele, vendo ali a sua angústia. Eliseu não demorou a descobrir que algo havia acontecido ao menino. E ali, quando o servo dele foi ao encontro dela, que perguntou, né, o que está acontecendo, ela disse, vai tudo bem. E porque ela queria chegar naquele que poderia resolver ali a sua situação, né? E ali ele pediu ali Geazi para ir até a casa dela e colocar o bordão ali do profeta sobre o rosto da criança. Mas como a sunamita se recusou de deixar Eliseu, os 3 partiram juntos para Sunem ali. E do lado de fora do quarto do profeta, a mulher aguardava ali ansiosa, esperando, temendo e imaginando o que ia acontecer ali, né? E enquanto isso, Eliseu orou e o menino voltou à vida.
A gente fica imaginando a alegria daquela mulher ao ver o teu filho de volta, o filho da promessa vivo outra vez. Suas ações ali demonstram claramente que ela acreditava na possibilidade desse milagre, mas a felicidade de abraçá-lo novamente foi indescritível. E essa mulher, ela nos deixa grandes lições, né? Mesmo ela sendo rica, ela foi uma mulher generosa, ela foi uma mulher que ajudou ali aquele profeta toda vez que ele passava ali, tanto é que ela construiu ali um lugar para ele ficar, né? E aqui nós aprendemos que essa mulher, que virtudes, ela gera milagre. E nós vamos falar um pouco sobre essas virtudes, algumas virtudes que essa mulher tinha. Essa mulher era uma mulher generosa. Ali quando fala ali que toda vez que o profeta vinha, ele ficava ali na sua casa, ele se alimentava, ele comia. A primeira virtude dela, que nós encontramos aqui logo no relato da história, é que ela dava ali de comer para aquele profeta, né? Ou seja, ela sustentava o ministério do profeta enquanto ele estava ali naquela cidade. A mulher sunamita, ela possuía muitos bens e sabia administrá-lo com generosidade para com aqueles que Deus colocava em seu caminho. Será que nós temos se perguntado por que Deus tem nos prosperado? A mulher sunamita ali, ela entendeu, né, o porquê ali, e ela entendia bem isso, e por isso a primeira qualidade que destacamos aqui é a generosidade, né? E ela também era uma mulher observadora. Ali quando fala assim, ela disse ao seu marido, eis que tenho observado. Ela andava ali observando aquele homem ali. Existem pessoas ali, olha, aí ela fala, eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Existem pessoas que gostam de observar os erros e os defeitos dos outros, mas essa mulher era diferente, ela observava ali a qualidade das pessoas. A mulher sunamita era aquele tipo de pessoa que não perdia tempo contando os defeitos dos outros, apontando os erros das pessoas. Ao invés disso, ela procurava uma oportunidade para ajudar. Que virtude maravilhosa a gente vê nessa mulher, e essa virtude tem que haver na igreja de Cristo. Precisa haver isso. As pessoas observar não para criticar as pessoas, mas para estar ali ajudando, auxiliando na necessidade das outras pessoas. Em um tempo em que muitos espalham as coisas erradas das pessoas, só sabem apontar os erros dos seus próprios irmãos, essa mulher ensina diferente para nós de como devemos fazer. Embora não tiramos o mérito ali de Eliseu por ser um homem que tinha um bom testemunho, mas a mulher sunamita ali, ela soube reconhecer o bom caráter desse homem de Deus. Nós vemos também que essa mulher ela era detalhista. Quando ela fala assim, façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos a cama, a mesa, o candeeiro, a cadeira e o candeeiro. E há de ser que, vindo ele, ali possa ficar, né? Ali nós vemos que muro significa proteção. Nós temos que ter essas coisas, e quando na palavra do Senhor tem algo assim específico, como diz nesse versículo 10 aqui, especificando a cama, a mesa, a cadeira, o candeeiro, o muro, obra de pedreiro ali, a gente sabe que tem um significado nessas coisas, que não foi deixado ali por mero acaso, né? E a gente sabe que em um lar ele tem que haver proteção. Muro significa proteção. E a nossa proteção, ela vem de Deus. O Senhor é nosso muro, o Senhor é a nossa fortaleza, a nossa proteção, né? Cama significa lugar de descanso. Nós devemos descansar e esperar no Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Estamos aflitos, estamos angustiados, vamos depositar e descansar tudo, as nossas necessidades perante o Senhor. Mesa que significa comunhão. No nosso lar tem que haver comunhão, unidade, união. Cadeira significa ali honra, lugar que a gente tem que honrar ali, lugar assim que você senta ali para você meditar, para você estudar. O candeeiro, ele significa iluminar ali, ele ilumina o ambiente, né? Nós temos que ter a luz do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E há de ser ali, quando ela fala assim que vindo ele, né? Aprendemos com ela, com essa mulher, que os mínimos detalhes devem ser pensados, né?
E ali ela pensou ali na cama, na mesa, na cadeira, no candeeiro e o quarto ali para o profeta. Ou seja, ela se preocupou com o conforto daquele profeta. Essa mulher também, a gente vê que ela era submissa ao seu esposo. Quando ela chega ali e pergunta para ele e fala com ele ali que tem observado ali o profeta e fala assim: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto. A submissão da mulher sunamita aparece clara na forma como ela disse ao seu marido: façamos. Ela, porém, manda fazer o quarto para o profeta sem consultar primeiro o marido. Ela poderia ter feito isso, né? Fazer sem consultar o marido, mas ela agiu com transparência e submissão. Quantas mulheres cristãs que agem diferente, fazem as coisas escondidas do marido, não consegue ter diálogo sobre os planos e não pede opinião em suas escolhas. E então, onde está a submissão, o respeito e a comunhão desses casais? Nós vemos também que essa mulher ela tinha contentamento. Ela era feliz com aquilo que ela tinha. Apesar de reconhecer que Eliseu era um homem de Deus e provavelmente ter ouvido dos milagres operados por Deus através do profeta, a mulher sulamita nada pede. Até aqui no texto nós vemos ela oferecendo coisas ao profeta. E em nenhum momento ela reclama ou pede algo. Nem mesmo quando Eliseu lhe oferece algo para o benefício dela. A mulher responde demonstrando ali contentamento. Essa é uma virtude extraordinária. Aprender a se contentar com aquilo que tem. Existem muitas pessoas que não se contentam com o que possuem, querem sempre mais e nunca conseguem se satisfazer. Que possamos dizer como Paulo disse, né? Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Que nós venhamos nos contentar com tudo aquilo que nós temos, com tudo aquilo que o Senhor tem nos abençoado, que sejamos felizes com aquilo que o Senhor nos abençoou, né? Essa mulher, ela tinha controle emocional. Ali quando a gente vê quando o filho dela ali estava morto, o que ela fez? Ela subiu ali no quarto onde o profeta ficava, deitou aquela criança na cama, fechou a porta e saiu e pediu ali o seu marido que mandasse um moço com ela e os jumentos para que ela fosse ao homem de Deus. E ele disse: por que vais ela hoje? E ela disse ali, tudo vai bem. Ela nada falou ali, né? Ela só disse que tudo ia bem. Veja que situação difícil para essa mulher. Seu único filho, que ela tanto amava, agora estava morto. Mas qual foi a atitude dela? Ela estava ali gritando, reclamando, murmurando? Não. Pelo contrário, a forma descrita aqui no texto, percebemos que essa mulher foi bem equilibrada, com domínio próprio. O que sabia que não adiantava ali ficar murmurando, lamentando ali, né? Sua atitude foi sábia. Ela em nenhum momento mostra falta de cuidado com o filho. Pelo contrário, ela fez o que era preciso naquele momento. Porém, sua forma de agir é de uma pessoa que luta pelos seus objetivos e não abala pelos fortes ventos. E dependendo das atitudes que temos quando a tragédia acontece, podemos piorar ainda mais a situação. E você, o que faria nessa situação? Na situação da dor, do desespero ali, você desesperaria? Ou você buscaria ali a solução naquele que tudo pode, naquele que realmente ia solucionar o seu problema, a sua situação? Isso nem significa lugar de descanso. Precisamos ir ao lugar de descanso para recebermos o milagre de Deus. Deus, ele não trabalha na ansiedade. A ansiedade impede o agir do Senhor. Precisamos descansar e realmente confiar que quando entregamos algo ao Senhor, ele vai realmente operar a nosso favor e realizar muito mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Mas como o exemplo daquela mulher, nós podemos dizer, tudo vai bem, e assim confiar inteiramente no Senhor. Essa mulher, ela tinha atitude, ela foi ali até o profeta, ela subiu até aquele homem. Existem situações que precisamos orar e apenas confiar em Deus. Mas existem outras situações que além de orar é preciso agir.
ou seja, ter atitude diante daquele problema. Deus faz a sua parte, mas precisamos fazer a nossa. Portanto, ore, creia e faça o que tem que ser feito, mulher, porque Deus certamente fará o milagre. Nós vemos também que essa mulher é uma mulher que tinha coragem. Ela ali teve coragem de uma mulher guerreira, que luta por aquilo que Deus lhe confiou nas suas mãos, que é o caso ali do seu filho. O que ela queria dizer ao profeta: eu não te pedi filho, mas uma vez que foi me dado, não aceito perdê-lo. Coragem, ela teve coragem. Essa é mais uma lição que aprendemos com essa mulher. Respeitando ali a vontade de Deus, mas lutando pelos sonhos que Ele lhe deu. Quando a nossa fé for provada, quando formos provados, não devemos perder a fé. O nosso campo de batalha do ser humano é a mente. Não podemos deixar que as setas do maligno entrem na nossa mente. Ela não mentiu quando disse ao moço, o moço ali, que estava tudo bem, mas ela, em um ato de fé e coragem, disse: tudo vai bem, porque eu sei em quem tenho crido. Ele é fiel para terminar a boa obra que iniciou na minha vida. Isso nos mostra confiança, fé, talvez uma das maiores demonstrações de fé no Antigo Testamento. Simplesmente ela poderia se desesperar em seus berros, gritos, como uma pessoa ali descontrolada, mas não. Ela se manteve ali, teve domínio próprio ali, né? Nós vemos que essa mulher era persistente. Aqui fica claro o amor de uma mãe persistindo pelo sonho do filho. Imagina o coração dela, o filho ali morto na cama, e ela não podia voltar sem a resposta de Deus. E por isso não se conforma em voltar para casa sem o profeta o acompanhasse. A mulher não aceitou que Geazi levasse o bordão de Eliseu, mas disse mediante a grave situação ali, ela exigiu a companhia do profeta. Vale a pena ser persistente. Valeu a pena ali essa ser persistente, e o profeta foi ali com ela, né? E ela foi uma mulher grata. Ali, após aquele momento, ela prostrou-se aos pés dele e ela inclinou-se em terra. A última, assim, a gente aprende aqui com ela gratidão, né? Lembre-se que ela não foi agradecida somente depois de ter recebido o milagre, mas antes, pela forma com que ela tratava esse homem de Deus, sem lhe pedir nada, apenas ajudando ali, né? Antes de ter recebido um filho como um milagre, ela já possuía um coração generoso e cheio de contentamento e agradecido. E então, após receber ali o milagre da ressurreição do seu filho, ela com humildade se prostrou em terra, cheia de gratidão para com Deus e seu profeta. Que possamos então compreender com essa mulher a termos fé e atitude fora do comum, em situações complicadas da nossa vida, que estejamos atentos aos detalhes da vida, percebendo a presença do Senhor ao nosso lado. Que venhamos ter mais amor ao próximo, sejamos mais hospitaleiros, que saibamos desfrutar das bênçãos de Deus na hora difícil ali, que tenhamos fé no Senhor. Vivendo essa vida de confiança em Deus, não estaremos blindados contra as adversidades da vida, as situações adversas que possam vir, os problemas, a enfermidade ou a morte, mas certamente sairemos experientes de cada batalha, como a mulher sunamita ali, que estejamos sempre firmes, com a fé sempre acesa no nosso coração. Que venhamos enxergar em cada problema a semente da solução. Que venhamos ter fé. E fé não é não ter problema, ausência de dificuldade, ausência de problema, né? Ter fé é convicção de que Deus é sempre maior do que qualquer adversidade em nossa vida. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, pelas misericórdias do Senhor que se renovaram nessa manhã. Eu peço ao Senhor que perdoa, meu Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Colocamos as nossas vidas no Teu altar, meu Pai, que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento, que venhamos ser mulheres de fé, mulheres persistentes, meu Pai. Obrigado por tudo que temos aprendido com essas mulheres
meu Pai, e que venhamos, ó Pai, ser moldadas segundo o coração do Senhor, meu Pai, que venhamos ser mulheres, meu Pai, que no decorrer da situação, as dificuldades, que não venhamos desanimar, meu Pai, mas que venhamos levar situações ao Senhor, aquele que tudo pode, Pai. Oh, aleluia, aqui na palavra fala que Monte Carmelo, ela foi até o homem que estava ali no Monte Carmelo. Monte Carmelo é a presença de Deus, significa a presença de Deus, e ela foi naquele que poderia resolver a situação dela, que nós também venhamos a ir naquele que pode resolver a nossa situação, ao invés de reclamarmos, de murmurarmos, nós venhamos dobrar os nossos joelhos e levar todas as nossas situações, todas as nossas dificuldades, ansiedades, medo aos pés do Senhor e nos prostrar, meu Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor, que no momento oportuno o Senhor nos honrará, meu Pai. Faça-nos mulheres persistentes, mulheres sábias, mulheres corajosas, ousadas, mulheres de fé, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.